Esse é o quarto episódio do Bloco de Leitura. No episódio anterior, a gente analisou as respostas da mini-sessão de prova de leitura simulada que vimos aqui no curso, discutimos estratégias para encontrar as respostas, e falamos da importância de desenvolver um vocabulário amplo, fazendo exercícios de paráfrase, porque o exame é todo construído para evitar que palavras e expressões usadas nos textos apareçam também nas perguntas e nas alternativas de resposta. Então, precisamos de vocabulário suficiente para falar das mesmas coisas usando palavras diferentes, para podermos reconhecer as ideias expressas no texto, quando lermos as perguntas e as alternativas de resposta. Lembre que isso não acontece só na prova de leitura não. Na prova de escuta também. Se você não viu ainda, procure o episódio 3 desse bloco na playlist TOEFL IBT, como ter o melhor resultado, ou se quiser assistir em inglês. TOEFL IBT How to Get the Best Score. A gente disse que ia discutir outros tipos de questão que você vai encontrar na prova de leitura do TOEFL, então vamos lá? Propósito retórico, vocabulário e referência são os próximos tipos de questão usados no exame, e é isso que a gente vai ver agora. Então, questões de propósito retórico pedem para você identificar a função de uma parte específica do texto, ou seja, para que o autor escreveu aquela parte, com qual finalidade. Ou identificar os motivos pelos quais alguma informação é fornecida. Quer dizer, por que aquela parte do texto foi escrita. Ou ainda, como duas partes do texto estão relacionadas, que é basicamente a mesma coisa de responder para que, e por que, mas baseado em duas partes, ao invés de só uma. Parece meio confuso, mas é porque explicar com palavras às vezes dá nisso. Mas daqui a pouco a gente vê um exemplo, daí fica bem mais fácil. Um detalhe importante é que a resposta dessas questões não está explícita, escrita diretamente no texto, a gente precisa interpretar as informações e deduzir o propósito. Vamos agora ver um exemplo. Texto do exame. A teoria de Darwin propõe a seleção natural como pivô da evolução e uma excelente explicação para a forma como organismos se modificam ao longo do tempo. Todavia, é uma teoria elusiva e muito difícil de provar. Um dos maiores problemas com a teoria de Darwin gira em torno de sistemas complexos e irredutíveis, ou seja, sistemas em que múltiplas partes precisam trabalhar simultaneamente. A falta de qualquer das partes impossibilita o funcionamento do sistema. O fato de as partes desse sistema serem tão interdependentes os torna incompatíveis com a suposição darwiniana de como a evolução acontece. Como o próprio Darwin admitiu, supor que o olho, com toda a sua capacidade ilimitável para ajustar o foco para diferentes distâncias, regular a passagem da quantidade de luz e corrigir aberrações cromáticas e esféricas, poderia ter sido formado por seleção natural, parece, eu confesso abertamente, absurdo no grau mais elevado. Pergunta: no parágrafo 4, qual foi a intenção do autor em incluir uma citação que diz que a crença de que a complexidade do olho humano poderia ter resultado da seleção natural é altamente improvável? Alternativas: A. Oferecer evidência da existência de sistemas complexos e irredutíveis. B. Provar que seleção natural contradiz as bases da teoria de Darwin. C. Mostrar que seleção natural contribui para a base da teoria de Darwin. D. Mostrar que seleção natural é apenas uma teoria e difícil de provar. A alternativa D é a resposta correta, porque a citação sugere que até mesmo o autor da teoria admitia que seleção natural parecia absurda, o que concorda com a ideia central do parágrafo de que a teoria é elusiva e muito difícil de provar. Esse tipo de questão aparece de 1 a 2 vezes por sessão.
Exemplos de questões de propósito retórico. How does the second paragraph relate to the first? Why does the author mention many previous failed attempts? The author discusses the law in paragraph 3-2. Agora vamos ver as questões de vocabulário. Esse é um tipo muito simples de questão, que pede que você identifique o significado de palavras ou expressões no texto. É simples porque os itens estão escritos diretamente no texto e são destacados no enunciado das perguntas. Cada seção apresenta de 1 a 2 desse tipo de questão. Exemplos de questões de vocabulário. The word remnant in the passage is closest in meaning to. In stating that the company incurred a loss, the author means that the company. Agora questões de referência. Esse tipo de questão também é bem simples, e pede que você identifique a que uma palavra ou frase se refere. As palavras são geralmente pronomes, como They, this, which. Esse tipo de questão é usado de 0 a 2 vezes por sessão. Exemplos de questões de referência. The word this in the passage refers to. The word they in paragraph 3 refers to. Por exemplo, texto do exame. Economic contact between Native Americans and Europeans can be traced back to the English and French fishermen off the coast of Canada in the 1500s. They traded guns and other weapons for beaver fur. The first explorers to trade with the Native Americans were Giovanni Verrazzano and Jacques Cartier in the 1520s and 1530s. Question: the word they in paragraph 3 refers to A. English and French fishermen. B. Beavers. C. Europeans. D. Traits and characteristics. A alternativa correta é a resposta da pergunta. Who are they? Nesse caso, A. English and French fishermen. Esse foi o 4º episódio do Bloco de Leitura. A gente viu mais 3 tipos de questão usados na prova de leitura do TOEFL: propósito retórico, vocabulário e referência. Vimos que a resposta de questões de propósito retórico não aparece diretamente escrita no texto, e que precisamos analisar os motivos ou intenções do autor para identificar o propósito e a alternativa de resposta mais adequada. Vamos fazer muitos exercícios ao longo do curso, para praticar bastante isso e responder esse tipo de questão sem dificuldades quando fizermos o exame. As questões de vocabulário são bem mais simples. Só precisamos identificar o sentido que a palavra tem no texto e escolher a alternativa que mais se aproximar desse sentido. Nossos exercícios de paráfrase vão ajudar muito a ampliar nosso vocabulário e a desenvolver nossa habilidade de responder esse tipo de questão. A questão de referência é ainda mais simples, basta que a gente identifique a que as palavras indicadas no texto se referem. Essas palavras geralmente são pronomes, tipo he, she, it, this, they. Podemos fazer isso simplesmente fazendo uma pergunta, tipo What is this? Or who are they? No próximo episódio, a gente vai discutir estratégias para encontrar as respostas para esses tipos de questão e ver outros tipos de questão que são usados na prova de leitura do TOEFL. Assine o canal e fique ligado.